Fala, meu povo! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que ele vai surgir de uma quase crítica que foi feita em relação a uma frase que eu estou sempre falando sobre ela, que é a seguinte: o evangelho ele é muito simples. O complicado é o que as pessoas fazem em relação ao evangelho. Então a complicação que a gente tem na hora de tentar explicar não é para explicar os fundamentos do evangelho, mas é para desfazer as coisas erradas que as pessoas ensinam em relação a esse tema. Bom, então o desafio seria esse, né? Já que você está dizendo que o evangelho é simples, então coloque aí os pontos principais para que as pessoas entendam de forma geral o que deveriam entender, né? Mostra aí que ele é simples. Então, assim, não é um desafio muito grande, se a gente for pensar por esse ponto, né? E eu tentei fazer isso de uma forma bem resumida, né? Foi um desafio bem interessante e eu coloquei alguns pontos que são importantes e eu vou colocar aqui para vocês, então, qual que seria a base, né, fundamental do evangelho. Se você quer entender o que Jesus queria que você entendesse, o que é fundamental se entender, né? O que não pode ficar de fora. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, eu vou partir do primeiro princípio ali, vou usar como exemplo um dos evangelhos, o evangelho de Mateus. Se você, por exemplo, tivesse o evangelho de Mateus, já seria suficiente para você ter as bases das coisas principais. Se tivesse um pouquinho de atenção na hora de ler, você conseguiria chegar a esses pontos. Então vamos lá. Primeira coisa que a pessoa precisa entender sobre essa questão do ser humano, de Deus, né, do que ela precisa entender em relação a Deus, vamos colocar dessa maneira aqui, ó. O que Deus quer que as pessoas saibam? Vamos pôr dessa forma. E aí a resposta para isso seria o evangelho. Então o que é esse evangelho, né? Então a primeira coisa que as pessoas precisam entender, o primeiro princípio, né, que Deus gostaria que as pessoas entendessem e que vai ser posta para nós é o seguinte: arrependimento. Então assim, as pessoas precisam se arrepender. E esse arrependimento vem daquele entendimento básico sobre o que é o pecado. Então vai surgir daí. Então a consciência básica do que é o pecado que vai gerar o arrependimento. Então se as pessoas entendem o que é pecado, naturalmente ela vai ser posta diante de um espelho, ela vai olhar para si e vai fazer a primeira escolha dela. Se ela permanece como está ou se ela se arrepende. Se ela olha para aquilo, não gosta e ela vai se arrepender. Então esse é o primeiro passo. Interessante a gente pensar nisso, que todo o Antigo Testamento ele foi escrito justamente para gerar essa consciência clara no ser humano, que o ser humano é pecador e está no estado que pela própria força dele ele não consegue sair. Então a gente até conversou em um vídeo específico sobre esse tema, né? E tem muita coisa sobre isso aí. Mas basicamente seria isso, a pessoa ter consciência do que é o pecado para que seja gerado o arrependimento. Primeiro ponto seria esse. Segundo ponto, que completa esse, seria então ela entender qual que seria o motivo da morte de Jesus. Seria uma resposta dupla, né? Quem é Jesus e por que ele morreu? Então seria uma lógica que vai responder a questão do pecado, né? Então se as pessoas têm uma consciência simples, clara e direta sobre quem é Jesus e por que ele morreu na cruz, por que ele ressuscitou, isso aí completa a segunda parte. Terceiro ponto é aquela consciência que diante dessas duas questões, questão do pecado e do arrependimento e questão de Jesus, é a questão do novo nascimento. É a pessoa entender que ela, em relação a essas duas coisas, ela precisa nascer de novo, que é aquele processo, né, que essa temática já está muito discutida na Bíblia, mais especificamente esse uso desse termo está lá em João, né, no capítulo 3, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, o terceiro ponto seria esse. A pessoa ter consciência de que a partir daí ela precisa ter uma nova vida. Então ela vai começar a caminhar com Cristo. Então 3 pontinhos. O outro ponto seria a consciência que ao começar isso aí, essa nova vida, ela vai ter uma luta diária contra a própria natureza. Aquela pessoa vai nascer de novo, né, uma linguagem simbólica, mas vai receber um novo espírito, uma nova mentalidade que vai sendo formada à medida do tempo que ela vai buscando conhecer. Só que aí vai ter aquele grande problema. A antiga natureza ainda vai ficar dentro de nós. E aí vai ter uma luta diária contra esses instintos, contra essas coisas que fazem parte da velha natureza. Porque nesse ponto aqui muita gente se confunde, né? Muita gente acha que quando nasce de novo deixa de ter aquela natureza, ou aquela natureza fica lá de uma forma bem fraquinha que nem influencia tanto a nossa vida. E não é assim. A Bíblia ensina para nós que é uma realidade e que isso aí vai ser até o final da sua vida, né? A luta diária contra essa natureza velha que está aí, que ainda permanece em nós. O outro ponto seria
junto com essa ideia da nova natureza, uma consciência bem clara sobre a questão do mundo de forma geral. Quando se fala do mundo, fala de todo esse sistema que a gente está dentro dele. E a Bíblia vai deixar muito claro para nós o seguinte ponto: vocês não podem amar esse mundo. O coração de vocês não pode estar aqui, nem nas coisas, nem nos sonhos, nem na sua própria vida em relação a esse mundo. Aí vão colocando vários pontos para nós que nos ajuda a pensar sobre isso, mas um que é bem interessante é a ideia de dizer que nós somos forasteiros aqui, né? Que é como se a gente não estivesse na nossa casa, como se a gente estivesse numa terra distante, a gente está ali como um forasteiro, nós não somos dali. Então nós estamos ali vivendo ali no meio daquele povo, mas nós não somos dali. Daqui a um tempo nós vamos voltar para a nossa casa. Então é colocado uma ideia mais ou menos assim. E nessa condição é extremamente fundamental que se entenda o porquê disso, né? Do porquê não amar o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Porque se a gente não tem essa postura, é porque a gente não entendeu os pontos que vieram anteriormente, né? Aquela questão lá do pecado, a questão da consciência do que Jesus fez, né, por nós, e dessa questão do novo nascimento. Então, se a gente não entendeu isso aí, a gente fica meio dividido e acaba, né, se misturando um pouco nesse mundo e amando um pouco esse mundo. Então, o ponto principal é esse: não ame o mundo e nada que há nesse mundo. Outro ponto que completa esse aí é aquela questão de se focar em amar as pessoas com o amor de Jesus. Aí entra aquela questão da misericórdia, do perdão, né? Então, amar as pessoas com o mesmo amor de Jesus. Para que isso seja possível, então é extremamente importante a gente entender o que é o amor de Jesus. A gente não olhar para o amor humano, né? Para a compaixão humana, que muita gente fala, eu preciso amar as pessoas. Mas o ponto de referência dela de amor é o próprio ser humano, né? Como que é um amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho. E a gente vai usando esses exemplos melhores que a gente tem para poder amar as pessoas. Mas não é nesse nível. Quando é colocado para a gente esse desafio de amar as pessoas, o modelo é Jesus. Então a gente tem que olhar para Jesus, entender a lógica do amor dele, do amor de Deus que está em Jesus e repetir esse amor na vida das pessoas. Então esse é o ponto central de quase tudo que vai girar em torno da nossa vida aqui. Pelo último ponto, já estamos caminhando para o final, você vê que o negócio não é tão complicado assim. Pelo último ponto é estar ciente e disposto ao sofrimento que vai vir por causa dessa nova vida que você está com Cristo e está vivendo aqui como forasteiro. Então, nesse ponto, há muita confusão, há muita distorção que o pessoal faz, né, por malandragem ou por falta de conhecimento, que é a questão seguinte: Jesus prometeu para nós que se a gente nascesse de novo e caminhasse com Ele, tivesse essa nova mentalidade, inevitavelmente a gente ia sofrer. Ia sofrer mais do que as outras pessoas. Além do sofrimento normal que todo mundo tem, que Deus não vai tirar isso de nós vamos sofrer normalmente, a gente teria adicionado na nossa vida um sofrimento a mais, né, por causa do Evangelho. É mais ou menos aquela lógica, né? Se está todo mundo indo para uma direção e você está ali no meio deles querendo ir para uma outra direção, vai sofrer, né? É só uma simbologia. Então essa lógica do sofrimento é muito enfatizada para nós, principalmente por Jesus, né, que ele coloca muitos textos deixando bem clara essa questão e sempre colocando assim, quanto mais for aproximando do fim, pior isso vai ficar, mais isso vai se intensificar, até chegar um ponto que o mundo inteiro vai odiar todos aqueles que disserem que ainda querem permanecer seguindo Jesus. Resumindo, seria mais ou menos esse princípio. E por último, semelhante àquele que fala sobre o amor do mundo, né, que vai falar de a gente não amar as coisas do mundo, é aonde tem que estar o nosso amor então, o nosso coração, né? Se o nosso coração não pode estar nas coisas daqui, porque a gente entendeu uma série de coisas que leva a gente a essa conclusão, inevitavelmente o nosso coração tem que estar em algum lugar. Então, o nosso, vou chamar isso de tesouro, né, que Jesus vai usar essa expressão lá no Sermão do Monte. O tesouro nosso deve estar então em Jesus e com Jesus, na vinda de Jesus, né? Colocada como se a nossa alegria estivesse guardada com Ele, esperando Ele trazer essa alegria para nós, né? A alegria completa, como se o prêmio principal, a cereja do bolo, o ponto final, né, do livro que está sendo escrito fosse ali com Jesus, e ali tivesse toda a nossa alegria. E esse aí é o ponto central e principal que mostra muito de quem nós somos, né? Porque isso aí me lembra muito da minha adolescência, quando eu comecei a estudar um pouco sobre a questão do fim dos tempos e tudo, e aí eu olhava essas coisas, eu tinha entendido um pouquinho a lógica, e fazia muito sentido para mim do porquê não amar o mundo e as coisas que estavam aqui.
e do porquê amar a vinda de Jesus, porquê desejar tanto que ele venha logo, né, e põe um ponto final, porque ali é o sinônimo do fim de todo o mal, né, do mal que há em nós, dessa luta contra a natureza carnal, desse mal que a gente percebe no mundo, de todas as coisas estarem como estão. Então, a vinda dele seria sinônimo disso, ponto final nisso, e o começo, então, de tudo que é bom. Então, meu coração sempre estava ali, só que eu começava a olhar para muitas pessoas, para jovens, né, da minha idade naquela época, e eu percebia que eles não tinham esse mesmo sentimento. Eu não estou falando de jovens de forma geral, dos jovens que supostamente tinham entendimento bíblico como eu tinha. Então, eu percebia que na vida deles não tinha esse sentimento. Eles queriam aproveitar essa vida, né? Quando se falava de vinda de Jesus, não volta não, Jesus, eu quero casar, né? Eu quero realizar meus sonhos. Aí eu percebia que o coraçãozinho deles parece que estavam aqui ainda, né? Eles não tinham esse desejo que Jesus voltasse. Então isso aí é um ponto que é extremamente fundamental, porque se não há em nós esse desejo, né? Se não há em nós esse tesouro tá realmente lá na vinda de Jesus, então é porque a gente não entendeu bem algumas coisas que vieram antes. Então, resumidamente, conhecimento do pecado para arrependimento, entendimento de quem é Jesus e por que ele morreu, entendimento que eu preciso então nascer de novo em relação a isso, consciência da luta contra a natureza carnal, que isso aí vai ser até o final, não amar o mundo e nada que tem nesse mundo, se focar em amar as pessoas com o mesmo amor que Jesus nos amou, estar ciente e disposto em relação ao sofrimento que vai vir por causa do Evangelho, e o nosso coraçãozinho está lá guardado na vinda de Jesus, ansioso que esse dia chegue e realmente esteja aí. Então, se eu tiver essas coisas dentro de mim, se essas coisas realmente forem verdadeiras, eu olhar para mim e falar, não, realmente é assim. Então, isso aí é a base do Evangelho. Isso aí é o resumo de tudo que se precisaria saber, de entender sobre o que Jesus transmitiu para nós. Que se a gente for pegar todos os textos ali, Mateus, por exemplo, pega todas as parábolas, né? Todas aquelas partes que Jesus para e começa a ensinar para as pessoas, quando a gente junta todo o pacote, eles vão se encaixar aqui nesses pontos. Não vai ter nada mais e nada menos. É basicamente isso, e ainda o desafio ainda maior. Se a gente pegar esses pontos aqui, talvez a gente consiga ainda enxugar eles mais ainda, resumir em um e outro ponto. Então, isso é para a gente perceber que o Evangelho não é complicado. Ele não é difícil, né, de entender, porque essa lógica é uma lógica simples de compreensão. Só que, como eu disse, as pessoas vão pegar cada um desses pontos e vão começar ali a colocar coisas que não era para colocar. Vão começar a tirar coisas e vão começar a colocar coisas que não eram para ser, né? Em cada um desses pontos que a gente falou, e vão criando muitas outras coisas e criando fardos pesados, né, que são complicados, e vão sugerindo que o entendimento dessas coisas é meio complicado, né, que exige muito estudo e tal. Na verdade, não é assim. Então, eu acredito que se a gente caminhar nessa direção, as coisas ficam um pouquinho mais claras. E assim, consegue responder o porquê de sempre eu estar dizendo aquilo lá, né? Que o Evangelho é simples, ele está acessível a qualquer um. Porque se você entende basicamente essas coisinhas que a gente colocou, isso aqui eu acredito que qualquer pessoa entenda, né? Há forma de a gente explicar bem simplificada que está acessível a qualquer pessoa. Então fica aí essa dica, né? Pense um pouquinho sobre isso, né? Reflita um pouquinho sobre isso, e se for surgindo alguma questão dentro desse assunto, você comenta aí para nós que a gente vai conversando aí. Interessante também é vocês colocarem, por exemplo, versículos bíblicos que vocês acham que são interessantes, que tem a ver com o tema, coloca aí embaixo, porque é bem interessante a gente pensar sobre eles, a gente pode até ir comentando, né? Porque o fundamento de tudo para nós, do que a gente está conversando, tem que ser a Bíblia, né? Que ela vai ser a fonte para nós de todo entendimento que a gente possa ter. Espero ter ajudado, né? E peço que Deus abençoe vocês aí nessa jornada, né, de entendimento, que Ele continue nos abençoando aí. Então fiquem com Deus.